Invocação do Sangue. E aí, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje vamos falar sobre a nova imagem aqui que foi postada. Não vou entrar a fundo, dar zoom, olhar cada uma das coisas. Eu sempre gosto de fazer esses vídeos primeiro quando sai, mostrando o que as pessoas estão falando na internet. O que que a galera tá dizendo, o que que a galera tá indo. Diversos chutes de diversas pessoas do que eu achei minimamente interessante, que fez algum sentido mesmo que pouco, tá bom? Então, a imagem foi, então, postada aqui, vou dar o meu deveras like, depois vamos falar desse comentário do Selbit, mas vou deixar mais pra frente. A gente vai falar sobre vários assuntos ali que eu vi as pessoas falando. Então, comentários sobre essa nova imagem no geral, sobre ela. É uma questão sobre esses símbolos de mão, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre qual poderia ser o significado, é um jutsu, é uma expansão de domínio, um pouquinho sobre o possível sino aparecendo nessa cena, a linguagem que está sendo tratada em todas as imagens de divulgação. E eu não foquei nessas falas em nenhum momento, mas eu acho que agora chegou a hora da gente focar, já que a gente percebeu que em todas tinha essa espécie de linguagem um pouco mais antiga, né? Uma linguagem um pouco mais ousada, assim, mais rebuscada, não é uma coisa tão simples como eu falando, praticamente. E a gente também vai seguir falando um pouquinho sobre essas cisões da imagem que algumas pessoas deram, mas não vamos abordar muito nesse vídeo, e também sobre este comentário do Celpit. Então vamos mais ou menos nessa ordem aqui. Então, primeiramente, foi então postada essa imagem que retrata um local de coloração vermelho, possivelmente o local paranormal chamado Inferno, tá? Isso tá oficial, tá desde o primeiro livro de Ordem Paranormal oficial. Eu já fiz diversos vídeos falando isso para vocês. Existe uma área paranormal chamada Inferno. O livro deixa bem claro isso, ok? Não sabemos se ela fica na nossa dimensão, se ela fica em outra dimensão, não. Mas o que importa é que existe uma área paranormal chamada Inferno. E aí também pode se cogitar se o céu está vermelho por causa dessa área paranormal ou por causa da lua de sangue. E também é importante pensar que talvez na área paranormal chamada inferno, a lua sempre seja de sangue. Também tem essa possibilidade. A gente não precisa estar esperando uma lua de sangue chegar. A gente pode simplesmente só estar numa lua de sangue por conta do ambiente transformar a lua. Além disso, nós temos as imagens ali, alguns quadros, uma palavra aqui chamada volte, que a gente vai discutir em outro momento por que ele está falando sobre voltar. Algumas fotos que tem uma qualidade muito ruim, não dá para dar um zoom direito. E é claro, o símbolo da mão, que para quem já percebeu com quase toda certeza essa altura do campeonato, ela forma o símbolo do sangue, demonstrando que o símbolo do sangue não é só uma cruz invertida com um corte a mais, ela tem um propósito mais por trás e tal, e por mais que eu não acho que o Selbit tinha isso na mente desde o começo. Acho que se ele percebeu depois que dava pra fazer na mão e tal, mas ficou bem bonitinho mesmo. Então, eu até dei um pequeno micro, assim, destacada no que eu acho que tem algo importante nessa cena. Então, a gente tem o possível sino desse lado, algumas coisinhas e tal, mas esse é o geral que a gente pode ver da composição dessa arte. E o próprio ambiente também. A gente vai citar algumas pessoas falando sobre ser uma mansão e coisas do tipo. Antes da gente abordar em si a imagem, eu só queria deixar claro, antes que alguém teorize, que essas imagens aqui, que a gente tá vendo a Gabi Catuso junto com outras pessoas, o Matt junto com a, não sei o nome da metade dessas pessoas, mas ela tá junto com essa galera por causa da BGS, tá? Então antes que alguém teorize de que eles postaram foto que parece que eles estão gravando ordem e tal, isso aqui é foto da BGS, tá? Então só passando por cima dessas imagens pra gente focar em outras coisas. Eu já fui logo zoar falando que era um jutsu do Naruto. A galera já começou a falar que é uma expansão de domínio do diabo, ok? Isso faz parte da obra do Jujutsu Kaisen, né? Então a galera gostou bastante de talvez uma possível inspiração. Eu não sei se o Sub assiste Jujutsu Kaisen, se ele é dos animes, mas muita gente ficou com essa de que são ali uma expansão de domínio, que pode ser um poder para criar uma área paranormal, então isso pode ser usado como uma espécie de ritual que gera essa área paranormal. O Chocobo tem uma teoria bem longa sobre isso, que ele falava sobre uma expansão de domínio, criar esse outro universo que é a área paranormal. Então talvez ele tenha acertado se for isso. Então, aqui ó, bem-vindo ao
GG Akutami? Ah, tá. GG Akutami é o cara do Jujutsu. Não sabia que se escreve via Geg, Gege Akutami, né? Mas fica aí o nome do autor de Jujutsu. E a galera aqui zoando então com Jujutsu, tá? Muitas fanarts começaram a ser construídas. Essa aqui é uma fanart mais antiga, até onde eu sei, não é nova, mas as pessoas estavam fazendo uma fanart, vendo como que poderia ser os outros símbolos. Tipo, tinha um que era bem bonitinho, que era do conhecimento, que parecia um 8 assim, né? Igual o símbolo do conhecimento, mas muita gente tava criando os símbolos de mão baseado em outros elementos. Eu gostei bastante. Eu que já fiz um RPG que passava-se no Japão, né? Que foi o meu RPG chamado Máscara da Maldição, que um dia vai vir para esse canal. Ele tá no canal Reserva, o canal ali que eu postava algumas campanhas, mas depois ele vai vir para cá, então nem precisam ir muito atrás. Mas o Máscara da Maldição a gente tinha alguns conceitos sobre símbolos de mão e coisas do tipo. Mas é isso, muitas teorias do que isso pode ser, também vi a galera falando, mas no principal é a questão da expansão de domínio, ou ser só uma referência antiga de como antigamente era tratado o símbolo. Até porque é um gesto que pode ser usado em ritual, então você já pode interligar as coisas, né? Um gesto de ritual, o sangue é associado a rituais, a sacrifícios, então tudo se conecta desta devida forma. Agora falando sobre o tal sino, tá bom? Ele fica bem no cantinho da imagem, como vocês conseguem ver aqui, bem no canto esquerdo. Algumas pessoas veem uma pessoa aí, tá? Uma pessoa com a perna dobrada, assim, meio que olhando, como se estivesse olhando pra dentro do lugar. Eu acho difícil ver isso, porque a perna da pessoa tinha que ser enorme, gigante, assim, ainda tem que ser grossa. E não consigo ver muito uma pessoa mais aí. Inicialmente eu vi uma pessoa olhando, mas agora a galera tá associando que é um sino, tá bom? E essa pessoa aqui citou sobre a questão de talvez o sino no meio das nuvens, enquanto outros já estão falando, será que ele vai flutuar também? Eu acho que não, tá? Eu acho que ele tá preso no meio dessas árvores. Eu acho que eu tô vendo algo meio macabro, sabe? Tipo, ritual de bruxa que acontece no meio de uma floresta, e aí tem itens pendurados, presos, e eu consigo ver esse sino preso em cima das árvores mesmo. Eu vejo ele desta maneira. Mas aí eu fico me pensando, um item tão importante tá largado no meio das árvores, pendurado ali, preso, aleatoriamente. Eles não tiveram gracejo em colocar em um lugar de ritual mais importante, uma espécie de um templo de sangue, nem nada do tipo. E aí vem a questão, né? Gente, a gente tá falando sobre transtornado, a gente tá falando sobre gente alterada pelo sangue. Gente alterada pelo sangue é maluca. Eles não se importam com o ambiente, pelo menos na minha visão, eles não deveriam se importar com um lugarzinho bonitinho, coisa do tipo. Eles querem algo que seja funcional para os seus experimentos, para o seu sacrifício. Por mais que a gente tenha a imagem antiga da igreja, né, que apareceu em uma das primeiras publicações, e eu teorizei sobre a questão de ter uma igreja do sangue, e ainda faz sentido talvez ter, eles podem não ser tão organizados atualmente. Atualmente isso, a igreja pode ter caído, eles já não podem mais estar se preocupando em fazer algo organizado e sim fazer o máximo do descontrole nessa área paranormal que pode ser também alterada pela própria presença do sino que causa essa área paranormal. A gente não sabe se o inferno é só uma área paranormal comum, ela pode ser uma área paranormal criada pelo sino, assim como as teorias de que o Santo Berço também tem alguma ligação com o sino, ou pelo menos o Santo Berço perfeito tenha um sino, tá bom? Então, independente disso, passando por toda essa questão, isso também pode ser só uma referência. Pode não ter um sino aí de verdade, tá, gente? Pode não ser nada do tipo, porque se eles encontrarem esse local aqui dentro do mapa 3D, porque claramente isso daqui não é um desenho, tá, gente? Eu acho que isso aqui já é uma imagem de dentro do tabletop com algumas modificações para que ela possa ficar numa textura de pintura. E eu cito isso por causa que os símbolos de sangue feitos de madeira, que para quem não percebe é esses maiorzinhos aqui colados na parede, para mim, eu consigo claramente ver um baita de um 3D aí. Eu consigo ver um 3D encaixado na cena. Então, às vezes tem um 3D, mas eles passaram uma máscara ali de alguns filtros por cima para ficar uma imagem, uma composição interessante. Então, às vezes, se a gente encontrar esse local, o sino tá logo do lado, eles spoilaram a localização do sino
numa divulgação, tá? A não ser se o sino nessa temporada apareça logo no começo, ok? Porque essa que é a questão, o Cellbit gosta de quebrar padrões, ele não faz muito padrões. Em todas as temporadas o sino apareceu no final, isso ele não quiser fazer no final, né? Não, no final, não na última temporada, porque se na de outro lado ele aparece um pouco antes. Mas o que importa é que ele não precisa necessariamente esconder o sino. Vai que a gente vê ele no primeiro episódio, coisa do tipo. A questão é conseguir conquistá-lo, conseguir chegar até ele e tal, e passar pelos todos os processos das criaturas que vão te impedir de tirar o sino daí. Ah, teoria rápida do Chocobo. Eu não sei onde ele viu isso nessa imagem, mas ele falou o seguinte: referência à carta Anjo do Yu-Gi-Oh! Mudança de opinião. Mano, será que vamos ter mesmo um controle de corpos e mente? E aí é uma carta do Yu-Gi-Oh! Onde você pode controlar um monstro do adversário até o final do turno. Não entendi onde ele viu isso nessa imagem, mas ele percebeu isso em algum lugar. Depois, quando a gente fizer os zooms, talvez a gente encontre. Mas eu gosto dessa teoria, já falei pra vocês, a gente pode ter uma troca de mente, as pessoas podem ir por corpo, dos killers, e assim a gente evita até a morte das pessoas que são killers, né? Porque muita gente fala, ah, mas aí os killers vão morrer, eles vão perder o seu corpo nessa teoria, né? Por mais que também seja uma coisa muito desagradável ficar com o corpo de outra pessoa e alguém usar o meu corpo que pode ser destruído. Mas eu já disse, a Agatha não gosta, seja lá do que vão fazer ela fazer, vão fazer ela fazer fora. Mas do que pediram para que seja feito através do ritual. É só ver o último episódio de Natal Macabro no pós-crédito. A Agatha não está feliz com seja lá o que ela tem que realizar. Seguindo para nossas teorias, agora indo um pouquinho umas teorias de foco de imagem e até mesmo na linguística, né? Na língua através desse local, tá bom? O Playray, ele deu umas teorias que a galera tava meio... Cara, tu tá louco, tu não tá consciente hoje não, né? Uma das primeiras, eu vou puxar aqui antes, era o seguinte. Jai era filho... porque era filha. Eu não lembro qual é o gênero inicial do Jai. Essa que é a questão. Eu esqueci, real. É de mega empresário e só rico para estar envolvido com o Capitólio. Ele acha que esse local é tipo uma mansão. A galera até ficou falando, tá, agora me explica. Não, esse aí não, o segundo do comentário, no caso. Posso perguntar de onde caralho você tirou isso? Ele falou, pô, a maioria dos filmes é uma mansão assombrada. Nunca a casa do brasileiro médio assombrada. Ele tá teorizando que isso aqui seja uma casa assombrada, uma mansão, algo do tipo. Não sei, pelo que eu entendi é isso, mas a galera tava achando meio estranho. E outra coisa que ele falou foi o seguinte: ele meio que facilitou as palavras que estão embutidas nessa divulgação. E as palavras eram: abata incolume o digno que ousaria te flagelar. Eu acho que eu li certo. Incolume, não sei. Ele facilitou dizendo o seguinte: a frase significa destrói, sem sofrer dano, o profano que ousa te tocar. Então, ele meio que traduziu essa palavra para mais fáceis, né? Essa frase. E a teoria é que essa imagem, ela tá sendo ligada a Jai e a sua vingança. Porque a gente sabe que ela tinha uma vingança pessoal, ela tinha problemas com algumas pessoas, e ela estava até passando do ponto durante o seu combate ali, durante seus assassinatos. O próprio Aguiar fala que o Jai tá descontrolado e coisas do tipo, e ele ia acabar matando, igual fez com a Alice. Então, meio que ele puxou uma ideia de que essas imagens sejam associadas a Jai e que esse gesto que está sendo feito ali, o gesto do sangue, seja uma espécie de madra de sangue. Madra é uma espécie de um ritual assim que você faz com a mão, uma posição de mão, para ali você desestressar e coisas do tipo. Os gestos de mão, no geral, é meio que isso. Então a galera conversou sobre esses gestos seriam usados para a criação de maldições e coisas do tipo. Vi pessoa falando também sobre esta estátua aqui, né, que era uma das estátuas das pessoas de Tenebres, e a gente poderia estar vendo nessa imagem dando zoom, esse quadro em específico que tá no meu ladinho aqui, poderia ser de um desses caras fazendo uma espécie de gesto. Então tem essa questão possível também.
Um questionamento válido foi a pessoa que perguntou aqui: a temporada vai ser toda nessa língua antiga? E aí vem uma questão: será que essa língua está conectada com o tempo histórico da temporada? Eu não sei. Não sei se essa é uma língua necessariamente tipo, ah, não. No século XVIII a gente falava assim. Não, depende. Eu acho que tá muito mais ligada à forma que um culto conversa do que em si uma forma popular de fala durante uma época, uma forma de dizer, né? Uma forma, uma linguística antiga, ok? Não sei necessariamente se é uma associação a isso, tá, gente? Eu acho que também pode ser muito uma questão de é a forma que o culto gosta de se comunicar. Eu acho que vai mais para esses aspectos. Aqui a gente tem todas ali as frases estranhas que foram passadas conforme foram passadas as divulgações. Tem muita gente teorizando sobre elas. Para finalizar com as situações que eu já acho mais louquinha, é a galera dar zoom nessa imagem e ver o Dalvo, acho que é por aí, Dalmo, algo do tipo. E ver ele. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Eu não sei vocês, mas eu não tô entendendo isso aqui, não. Não sei não, não sei não, tá? Mas é isso. Teorias mirabolantes existem para que a gente possa comentar. E por fim, o Selbit escreveu aqui que lugar engraçado na publicação e a galera falou lugar engraçado normalmente é um circo e a gente sabe que está em aberto a tal conversa do circo. Eu devo ter vídeo de 2 ou 3 anos atrás falando que essa temporada seria sobre o circo e até agora a gente não viu nada que a gente possa associar o circo a esta temporada. O circo do diabo não parece ter nada a ver com a temporada até o Selbit falar que esse lugar é engraçado, tá bom? Então já faz 2 anos que eu estou maluco com isso. Se no final não aparecer o circo, eu vou ter ficado louco. E se aparecer, que bom, vai ser uma bela de uma surpresa entre aspas, porque muita gente acredita na possibilidade do circo, mas demorou muito para aparecer alguma coisa que ligasse a este local. Então é isso, acho que falamos muita coisa nesse vídeo. Algumas coisas foram para lugar nenhum, algumas das minhas interpretações podem ter sido fracas, mas é isso, eu gosto de fazer sempre um vídeo explorando o geral do que a gente viu e depois a gente se foca em cada aspecto, em cada uma dessas imagens, focando o que dá pra ver, o que não dá pra ver, o que significa o Vault e várias outras coisas aqui. Então é isso, quem falou que você Lúcio Leonardo, principalmente para informar você que não usa essa plataforma horrível e detestável chamada Twitter, tá bom? Então é isso e fui. Ah, não se esqueçam. Terça, eu tô começando a fazer lives. Então, se você estiver na terça noite de bobeira, vou começar a fazer lives mais curtas, 1 horinha e meia, só pra gente trocar uma palavra junto, fazer uma tier list. Quero fazer uma tier list das temporadas de ordem, onde o meu voto vale 1 ponto e o de cada um de vocês que aparecer lá também vai valer 1 ponto, tá bom? Então a gente pode dar uma olhada e ver como que vai ficar o ranking oficial das temporadas de Ordem Paranormal, não baseadas na opinião de uma única pessoa, mas de todo mundo que comparecer ao chat. Então, possivelmente, essa terça a gente faz. Então é isso.